Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 horas da tarde, também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage Facebook /programa Gente que Fala. À sua disposição, chat no site da UTV, o WhatsApp é 974012235 e temos um telefone aqui em São Paulo, 5052-6622. Hoje é quinta-feira, é o dia da nossa parceria Gente do MPD que Fala. Parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático. Representando o Ministério Público Democrático, vice-presidente e promotor Ricardo Prado. Prazer tê-lo aqui, doutor Ricardo. Prazer, Zancopé. Muito bom dia a todos. Bom dia, Marcelo. Bom dia, senhores ouvintes. É sempre uma oportunidade muito agradável poder estar aqui, né, no dia de hoje. Depois nós vamos... Vamos, tem uma pauta longa aqui para a gente debater. Advogado, doutor Marcelo Crespo, bom tê-lo aqui, bem próximo. Por favor. Boa tarde, eu agradeço o convite para retornar, cumprimentando vocês, Zancopé e o doutor Ricardo. Olha, eu começo com uma pauta, né, onde há um projeto de lei. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, defende a aprovação de um projeto de lei que trata do abuso de autoridade. O projeto propõe que os crimes cometidos por integrantes da administração pública, inclusive o Ministério Público, sofrerão punições que vão desde o pagamento de indenizações de vítimas dos abusos até a perda do cargo público. O presidente do Senado quer votar essa matéria até 13 de julho. Doutor Ricardo, é uma lei, já não existe lei para isso? Existe. Eles dizem que a lei é muito antiga e que precisaria ser atualizada. O problema é que o projeto, na verdade, é muito ruim. Existem muitos conceitos vagos no projeto, passíveis de interpretações diversas, e, na verdade, colocam uma camisa de força tanto na polícia como no Ministério Público. E ainda sobra alguma coisa para a magistratura. Mas, basicamente, ele amarra as atividades do Ministério Público e da polícia. Antes que o doutor Marcelo se manifeste, o que eu digo aqui, né? Lei que trata do abuso de autoridade. Aí você interpreta melhor ou tenta interpretar melhor o texto, porque fala, projeto propõe que crimes cometidos por integrantes da administração pública, aí cita Ministério Público, se é crime, eu quero entender por que tem que ter uma nova lei, né? Parece que é dirigido, né? O negócio é dirigido, olha, eu vou pegar aqui o Ministério Público. Você tem um dos artigos que transforma o promotor em réu se ele entrar com uma ação contra uma pessoa e essa ação eventualmente for julgada improcedente, né? Então, é como se você precisasse garantir a procedência de tudo aquilo que você está fazendo a princípio. É como se o jornalista tivesse, por exemplo, que garantir a notícia que ele está dando, né? Certo? Como se o advogado tivesse que garantir o mérito da causa que ele está entrando para uma determinada pessoa, né? A pessoa vem e te apresenta uma determinada demanda, né? A pessoa te dá uma determinada informação. Você checa aquilo que é possível você checar, né? E aí você toma as providências que a tua função te obriga a fazer, né? Se você é jornalista, você vai noticiar. Se você é advogado, você vai entrar com a ação, né? Se você é promotor, entendeu? Você tem testemunhas dizendo que houve um determinado crime, né? A vítima está reclamando de que foi violentada, de que foi estuprada, etc. e tal. Eu entro com a ação. No fim da ação, se prova que aquela pessoa está mentindo. E aí o réu é absolvido. Aí eu viro réu porque eu tinha que saber que a história da vítima era falsa. Quer dizer, isso é impossível de você exigir dos profissionais. Você impede, na verdade, o exercício da profissão. Em muitos casos, isso é extremamente preocupante. Doutor Marcelo Crespo. Não, eu concordo com o doutor Ricardo. O que a gente precisa ter em mente é o seguinte, a lei atual que trata do abuso de autoridade, ela está, sim, muito desatualizada
e possui penas, inclusive, ínfimas, bastante ridículas. É algo que até desestimula o entendimento de que uma determinada atuação de uma autoridade pública seria realmente um abuso de autoridade. O que me parece que precisa ficar claro, e eu não estou nem discutindo este projeto especificamente, que de fato ele é ruim. O que precisa ficar claro é o seguinte: Ministério Público e Magistratura precisam continuar tendo as garantias, né, da independência funcional. Quando isso é cessado de alguma forma, quem perde é a democracia. O promotor de justiça ele precisa ter essa independência para propor uma ação penal, uma ação civil pública. É claro que dentro de um padrão técnico, não é isso? Quando a gente começa a ver esse tipo de notícia, geralmente ela surge em momentos em que o Ministério Público começa a incomodar pessoas de poder. Então, isso é um tanto quanto preocupante. Agora, é importante também todos nós termos em mente que existem manifestações políticas em todos os órgãos, em todos os cargos, não é? Ainda que isso não possa ser declarado de alguma forma. É claro que cada um tem uma ideologia e, às vezes, politicamente opta por um comportamento ou outro. Mas daí a criminalizar, por exemplo, ou punir um promotor de justiça ou um juiz por conta de uma conduta assim, me parece equivocado. O que nós temos visto e que me parece bastante preocupante é um abuso. A nossa polícia militar, e aqui eu admiro a carreira da polícia militar, mas é a polícia que mais mata no mundo, não é? A nossa Guarda Civil Metropolitana estava envolvida agora em umas situações bastante duvidosas. Então a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de situação que é evidentemente agressivo a direitos pessoais. Interpretações jurídicas a respeito de uma propositura de ação, isso já fica num contexto um pouco distinto. Doutor Marcelo, eu quero destacar um outro ponto dessa notícia aqui. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, defende a aprovação de um projeto. O que teria o ministro de um tribunal superior a discutir um projeto que está na Câmara ou no Senado, no Legislativo? Bom, ele como magistrado, vamos colocar assim, teria e tem o direito de se manifestar no sentido de que possa observar o projeto de lei conforme as garantias constitucionais da magistratura. O ministro Gilmar Mendes é bastante questionado, e não só por isso, mas, por exemplo, pelo envolvimento dele muito político com algumas situações e com interpretações distintas. Então, às vezes, eu acho que o magistrado ele deveria falar nos autos. Meu avô foi procurador de justiça durante muitos anos, está aposentado há muito tempo, o doutor Ricardo conhece, e meu avô me deu sempre a lição de que o promotor se manifesta nos autos. Quando o promotor de justiça, o juiz, precisa estar muito na mídia, precisa dar muita declaração, alguma coisa não vai bem. A presidente afastada Dilma Rousseff apresentou no Senado ontem a sua defesa, lida pelo advogado José Eduardo Martins Cardoso. Ele refutou as acusações e adiantou de novo que não praticou nenhum crime de responsabilidade que pudesse legitimar o seu afastamento ou cassação do seu mandato. Eu estou interpretando aqui o que o José Eduardo Martins Cardoso leu em nome da presidente Dilma. A Dilma se diz vítima de uma farsa política e jurídica. Só faltou dizer aqui que é golpe. Na verdade, há órgãos técnicos, né, do Tribunal de Contas dizendo que o procedimento adotado, na verdade, pela gestão anterior estava ilegal, né? Com base nisso, na verdade, que ela está sendo processada, né? É lógico que cabe à defesa apresentar os seus argumentos, né, no sentido de que isso não ocorreu, né? Esperemos que o Senado tenha ponderação suficiente para julgar o acontecimento realmente com aquilo que está no processo, de acordo com aquilo que realmente a sociedade espera do Congresso Nacional. Essa questão do impeachment ela é bastante polêmica, no meu entender, porque o entendimento da pedalada mudou um pouco com
com esse mais recente entendimento a respeito da pedalada, né? Se no governo anterior isso era aceito e agora não. Com relação ao argumento de que não foi a presidente da República a estipular os prazos no decreto, que não foi ela que fez isso pessoalmente, e que por isso ela não poderia responder, eu discordo, porque você, como chefe do Executivo, você tem a responsabilidade por aquilo que é feito. Não é? É claro que a gente não pode dizer sempre de uma responsabilidade objetiva, e quando a gente está falando em direito penal, nós não podemos falar em responsabilidade objetiva. Mas existe sim uma responsabilidade pela edição dos decretos. É impossível desvincular a presidente da República da edição desses decretos. Isso seria uma ginástica realmente bastante curiosa, não é? Agora, me parece que, na medida em que é o argumento que resta para ser utilizado, é o que o ex-ministro Cardoso tem feito. O que acontece, quando ele menciona que não praticou o crime de responsabilidade, a gente precisa lembrar também que o crime de responsabilidade, assim estipulado na lei já de várias décadas atrás, é um crime misto, porque ele não é propriamente um crime como aqueles contidos no Código Penal, ele tem um forte conteúdo político e de responsabilidade pela função de ser chefe do Executivo. Então isso confunde um pouco as pessoas, porque quando a gente fala em crime de responsabilidade, talvez muitos equiparem, por exemplo, a um homicídio, a um furto, alguma coisa, e não é tratado da mesma forma, porque não tem um conteúdo político o homicídio. A criação do tipo penal do homicídio, por exemplo, não tem nada de político, diferentemente do crime de responsabilidade. Então daí surgem essas celeumas. Agora, não, no meu entender, não é um golpe. É uma interpretação que passou a ser desfavorável. Oportuna pelo vice-presidente, que então politicamente, digamos assim, virou a mesa, mas isso faz parte da política. E esse já esse já é um componente que não é o criminal, é o jogo político. Quando, Zé Eduardo... Pois não. Na verdade, o Marcelo tocou num ponto muito importante disso. Há um erro de designação muito grande nessa história de crime de responsabilidade. O que você tem é uma conduta de irresponsabilidade. Quer dizer, você, na verdade, não está tratando de crime, mas, na verdade, também não é responsável. Foi uma conduta irresponsável financeiramente, né? E que levou o país, inclusive, à situação que nós estamos vivendo. Doutor Ricardo, doutor Marcelo, para acrescentar aqui, quando o Zé Eduardo Cardoso apresenta os argumentos dele e tal, que a presidente Dilma não pode ser responsabilizada pelo que seria pedalada, está mais ou menos dizendo que ela assinou sem saber. Não é? Olha, ela não pode ser culpada. Antiga, né? História antiga, Como? Não, e assina sem saber, porque faz parte. É impossível que o chefe do Executivo tenha o pleno conhecimento de tudo que assina. Isso faz parte da própria administração. Não é possível que o presidente do Tribunal de Justiça, o Procurador-Geral de Justiça, não existe conhecer todos os exatos termos daquilo que se assina. Mas é preciso haver uma responsabilidade por isso, porque se está numa posição... A responsabilização é que está sendo discutida. Claro, porque se a pessoa está lá aquele cargo representa algo mais. Se tem todos os bônus do cargo, mas não tem os ônus, como é que funciona isso? A assessoria jurídica dela é para isso. Exatamente. Né? É para isso que funciona. E agora, doutor Ricardo Prado, agora o Zé Eduardo Cardoso está na função correta de advogado, não como advogado-geral da União defendendo a presidente. Sem dúvida. É isso? Sem dúvida. Ele é advogado, ele está, na verdade, agora fazendo o papel dele. Agora está no papel de advogado correto. Exatamente. Né? Como advogado-geral da União, não deveria ter se pronunciado, se manifestado da forma como se manifestou. Seria isso? Você tem um problema aí realmente de definição de funções extremamente importante, mas são situações novas, na verdade, que o país está vivendo e você tem alguma dificuldade com relação a isso. O correto realmente parece a muita gente é que ele, enquanto advogado da União, deveria defender a União, né, e não defender a presidente. Mas, como, na verdade, ele foi nomeado por ela, na verdade, ele era ministro dela, então ele tem um pacto de confiança com relação a ela. Pacto de lealdade? De lealdade com relação a ela.
O correto, na verdade, é que ele, a partir do momento em que ela foi afastada, ele também saísse e o outro assumisse as funções, né? E aí você continua. Quando ela foi o afastada, processo. ele foi exonerado Não, imediatamente. Não, aí você define, aí você Sim. separa bem as funções, né? Perfeito. O problema estava até o afastamento, né? O procedimento que você teve nesse período até o afastamento, enquanto, na verdade, ele estava na função de advogado-geral da União e fazendo a defesa dela, contrariamente aos interesses da União, Perfeito. eventualmente. O que eu vejo é o seguinte, ele, na função de advogado-geral da União, deveria defender a presidência da República, não a presidente, não a ocupante do cargo. Mas, pensando de um jeito um pouquinho mais pragmático e não puramente técnico, eu não vejo muita diferença no final das contas, porque os argumentos eles acabam se tornando políticos e não vejo o que muito de diferente ele teria deixado de fazer caso essa, digamos assim, mistura não tivesse assim em discussão. Então eu pragmaticamente não vejo muita diferença do que ele poderia dizer fora isso. Não há um limite de atuação. Deveria haver, tecnicamente, como Sim. o Dr. Ricardo mencionou. O advogado-geral da União ele não defende uma pessoa, ele defende uma instituição, não é isso? Então a instituição seria a União Federal e, no caso, a Presidência da República. Então defender a presidência como uma instituição e não como uma pessoa ocupante do cargo, porque por ocasião das eleições era Dilma, mas podia ser qualquer outra pessoa que eventualmente fosse eleita, não é isso? Então é essa discussão que se põe, mas o que eu tenho colocado, o que eu estou colocando de forma mais pragmática é, ok, o que de tanto ali foi feito que não sendo esse posicionamento dele, seria diferente. Porque o discurso acabou sendo um pouco mais político, de dizer que então a presidente que era o golpe, sem dúvida que era o golpe. Talvez não utilizar essas expressões relativas ao golpe, mas, por outro lado, me parece que em benefício, digamos assim, da atividade do defensor, me parece que isso é até aceitável, embora não fosse recomendável. Eu só insisti nesse aspecto. O senhor é promotor, doutor Ricardo, o senhor tem funções definidas, né? O doutor Marcelo, advogado, tem funções definidas. Mas aí, de repente, se mistura. E nunca ficou claro para a população, para aqueles que acompanharam o dia a dia, para que eles vejam até onde vai o limite da atividade de cada um. E eu acho isso muito confuso. Então, quando ele sai agora e evitou que a presidente se expusesse no Congresso, né? Porque eu acho que seria uma lástima, ela não tem uma oratória à altura do que tem o Zé Eduardo, né? Ela, eu acho que evitou um vexame maior da parte dela ao se defender. Mas são situações definidas, como disse no caso do senhor de promotor, do Dr. Marcelo como advogado, e de repente se misturou tudo, né? É aquele negócio de... Não é nem defesa da instituição, é defesa de interesses. Isso a população não entende bem até onde vai. É por isso que eu insisti na pergunta. Porque você teve a população, uma parcela da população elegeu ela para o cargo, né? E ela fez a nomeação dele enquanto advogado dela, né? Pessoa de confiança dela. Sim. E quando você entra nessa situação em que ela se vê com o risco de perder a função, ele acabou virando realmente advogado particular dela. Isso não há como negar, né? Perfeito. Agora está, de fato, no exercício deste papel, no desempenho dessas funções, né? Mas um outro assunto polêmico também é a Lei Maria da Penha. Após 10 anos, o Senado examina projeto que regulamenta os procedimentos de atendimento policial e pericial em casos de violência contra a mulher. A matéria já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. Principal mudança: os delegados de polícia poderão conceder medidas de proteção, como de urgência, às mulheres vítimas de violência doméstica e a seus dependentes. Só esse item? Na verdade, há um... É um item principal, mas eu acho que até muito pouco. Na verdade, a principal mudança realmente, que é a questão questionável com relação a isso, é essa possibilidade do delegado determinar medidas que, por lei até hoje, são do judiciário.
É o Poder Judiciário, na verdade, que determina questões de afastamento, porque você envolve direitos também de outras pessoas. Né? Quando você determina o afastamento do homem da casa, às vezes você tem filhos, né? Ele tem direito também de visitar, de ver os filhos. Ele tem direitos patrimoniais, eventualmente, sobre o imóvel. Então, você precisa, na verdade, que uma autoridade isenta acabe, depois de ouvir o promotor, depois de ouvir o advogado, fixe as medidas na medida do necessário para preservar os interesses das duas partes. Né? Quando você dá ao delegado, que é uma autoridade que tem que responder rapidamente à questão, né? E se vê, às vezes, numa situação emergencial, você não tem essa isenção, né? Para que ele possa atribuir, além do que realmente é outra coisa de função. Né? Essa é uma função tradicional do judiciário. Né? Nunca foi função do delegado de polícia. Né? O delegado tem algumas atribuições e coisas que ele pode fazer de imediato, isso não há dúvida, ele pode prender até o cidadão de imediato e depois remeter para o judiciário. Né? Agora, certas medidas, medidas cautelares, na verdade, que é a designação que a gente dá, ou medidas protetivas, no caso da Lei Maria da Penha, elas são vinculadas ao juiz. Né? Você passar isso para o delegado e vender isso para a população como se isso fosse resolver o problema da violência da mulher, parece que é um equívoco. Né? Porque um dos problemas, inclusive, que há reclamação séria é o problema do atendimento na delegacia. Nós ainda temos um número muito pequeno de delegacias de mulheres, né, com delegadas, investigadoras e etc., que são, segundo eles defendem, as pessoas mais adequadas para tratar desse problema da violência doméstica. Então, elas reclamam, inclusive, muitas vezes, do tratamento na delegacia, que são coisas, na verdade, que você precisaria mudar, né, e que você teria uma resposta mais interessante do que o projeto que está sendo apresentado. Né? Dizem, na verdade, que isso teria um interesse corporativista, na verdade, por trás do projeto. Quando o senhor fala de delegacia da mulher, as delegacias da mulher ficam fechadas. Esses lamentáveis registros de violência doméstica, não é? Elas ficam fechadas. A estrutura que o governo oferece para elas é uma estrutura precária. Elas ficam fechadas, aí deixa passar. Essas violências acontecem, não é horário, não tem horário, né? Aí uma delegacia da mulher... Normalmente são de madrugada, né? A delegacia da mulher está fechada, porque não tem... Aí não vai à delegacia normal, né, a delegacia policial normal, e não a uma específica delegacia de mulher, e aí o negócio passa e fica. Então, eu imagino que apenas eu quero entender essa proposta aqui, que no momento desse, em que se chegue lá, o delegado, que seria a parte jurídica da delegacia, possa tomar uma providência. É esse o aspecto? Não sei se é isso, porque tem um outro detalhe. O Brasil é muito grande. Então, quando a gente fala da cidade de São Paulo, que tem, sei lá quantas, 10 delegacias da mulher, é isso? 10 unidades, não chega a 10 unidades da delegacia da mulher, né? São Paulo tem delegacia do idoso, delegacia da mulher, tem um monte de coisa, delegacia do turista, tem um monte de delegacias com atividades específicas que eu não sei se funcionam, né? Mas no caso aqui da delegacia da mulher, né, eu acho que não funciona. Então, o delegado, quando ela vai a uma delegacia, eu só quero esclarecer cada vez mais esse aspecto aqui, mas ele não pode fazer o papel do judiciário. Ele pode tomar algumas medidas de emergência. Né? Medidas emergenciais. Ele pode, tanto que ele pode, inclusive, numa situação de flagrante, prender eventualmente o agressor. Né? Agora, fixar medidas que na verdade, têm caráter para frente, para o futuro, né, e tal, aí já não é função dele. Né? Agora, a Polícia Civil tem reclamado muito, na verdade, no caso do Estado de São Paulo, de que há um problema crônico, na verdade, de falta de gente, entendeu? Né? Que as funções realmente estão difíceis de serem executadas por causa da saída de pessoas da Polícia Civil, especificamente, e não reposição dos funcionários. E isso você teria esse problema. E realmente o maior
incidência da violência doméstica, ela ocorre em finais de semana, ela ocorre à noite, boa parte decorrente do uso de bebida alcoólica em excesso, né? E aí você realmente corre o risco de não ter delegacia aberta. Em adição, uma das coisas, Ancopé, que eu costumo dizer já faz muito tempo, o brasileiro, em geral, tem a impressão extremamente equivocada de que a simples alteração da lei resolve os problemas. E a gente vê que não é assim. Existe o sentimento de que a gente sempre precisa mudar porque a lei não é suficiente, porque a lei não resolve e a lei não faz. Aí fazemos uma nova lei. Fazemos uma nova lei e que nunca é boa o suficiente e a gente sempre fica mudando e não sai do lugar. Eu costumo chamar isso de teoria do sofá. Teoria do sofá, quando você chega mais cedo em casa e surpreende seu cônjuge tendo uma relação extraconjugal com o vizinho, e aí você troca o sofá. É o que geralmente o brasileiro faz. Ele não pensa no real problema. Ele quer uma solução rápida para alguma coisa que parece que resolve. Essa questão me parece muito mais voltada a responsabilizar o próprio executivo, que tem que implementar políticas públicas de proteção à mulher, de orientação. Isso não depende só do judiciário. As pessoas jogam muito as coisas no colo do Ministério Público, do Judiciário, e esquecem do Executivo. O Executivo é responsável por fazer propagandas, por fazer orientações. E veja, se o delegado, de repente, precisa tomar uma medida de urgência para afastar alguém do lar, será que precisa uma lei dizendo que o delegado precisa fazer isso? Ou será que uma organização, e aí eu não estou dizendo que não exista, não estou dizendo que haja uma desorganização, mas uma organização no sentido de uma comunicação imediata do delegado com o promotor de justiça e com o juiz, será que não dá para agilizar um pouco esse trâmite sem a mudança da lei? E aí o juiz dá a decisão depois de ouvir o representante do Ministério Público, como disse o doutor Ricardo? Me parece que é uma questão muito mais orgânica mesmo, de prática, de comunicação. Hoje a gente conversa pelo WhatsApp, por mecanismo, não tem como o delegado mandar um WhatsApp para o juiz, olha, chegou um caso aqui agora, já fala com o promotor, passa na casa do juiz, passa na casa do promotor, tá todo mundo de pijama e de chinelo, se for de madrugada, mas tem plantão judicial para fazer isso. Perfeito. Algo a acrescentar? Não, realmente existe o plantão, existe o sistema de comunicação, né? É lógico que se você for para o interior do sertão e etc., você vai ter o problema, né? Mas aonde você tem o Estado estruturado, organizado, essa dificuldade realmente não existe. Mas são poucos lugares onde essa estrutura existe realmente. Então, você funciona. No Estado de São Paulo, especificamente, você tem... Porque eu fiz essa pergunta, a gente pensa muito em São Paulo. Aliás, nós estamos em São Paulo, nós somos de São Paulo, estamos em São Paulo. Então, nós visualizamos um mundo que funciona, né? Mas fora de São Paulo, aí é mais difícil. Eu sou originário do interior, né? Sim. E, na verdade, no interior do estado de São Paulo também funciona. Né? Não sei dizer nos outros estados, aí eu já não posso falar. Funciona, mas em Garça funciona. Funciona. É que eu sou de Garça. Você falou do interior, de onde é no interior? Eu fui promotor em Garça também. Por isso que eu estou dizendo que funciona. Olha, nós vamos eu estou dizendo que funciona. Nós vamos a um intervalo. Na Rádio Trianon você fica com o jornalista Ricardo Godoy. Retornaremos em instantes. Dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quantos mosquitos aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero o mundo consciente. Nós ajudamos a mudar! E você? Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado,
Tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na UTV. E quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Você está conosco na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, também a nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala. Hoje, nossa parceria com o movimento do Ministério Público Democrático é gente do MPD que fala, e representando o Ministério Público Democrático, vice-presidente, o promotor Ricardo Prado, e também conosco o advogado Marcelo Crespo. A tua área, Marcelo? Direito penal, digital e compliance. Compliance é o termo do momento. É o termo do momento. Então, realmente tem lei nova para o compliance? Olha, se a gente pode falar a lei mais nova, seria a lei anticorrupção, né? Que é a Sim, mais sim. discutida, embora a compliance seja muito mais amplo do que isso, mas a lei anticorrupção É bem mais amplo o compliance. é muito do que mais o- amplo do que isso. Mas já é um início, não é? Não, sem dúvida. A gente falando em compliance aqui, compliance vamos resumir, em integridade, né? Sim. Isso é discutido há muitas décadas já nos Estados Unidos, né? E mais recentemente, como o Brasil se obrigou em compromissos internacionais a fazer uma lei que reprovasse a corrupção, é que veio essa lei anticorrupção, que tem um caráter que muitos dizem que digamos assim, civil, administrativo, outros puxam para um aspecto criminal. O fato é que hoje não dá para você falar anticorrupção sem considerar um aspecto criminal também. Então, a integridade corporativa ela passa por diversas áreas. A integridade ela tem que ser total. Quando a gente fala compliance, é conformidade com as leis. Tem que ser com todas as leis. Eu não posso estar em conformidade com leis trabalhistas, mas desrespeitar as do consumidor ou vice-versa. E anticorrupção envolve aí, a gente está vendo pela Lava Jato, quantas e quantas condutas que repercutem em outras esferas, não é? A corrupção ela não atinge apenas o corruptor e quem está pagando a corrupção, mas toda a sociedade de alguma forma. Então é algo bastante amplo. Só para um pouco mais desse aspecto, através de compliance, nunca teve no Brasil o corruptor. Você citou o corruptor, a imagem do corruptor nunca existiu no Brasil. Passou a existir agora com as ações da Lava Jato, onde não só o corrupto foi identificado, mas o corruptor também.
O compliance em si age exatamente nessa identificação da figura do corruptor, porque se age dentro das empresas, tem acesso às empresas para detectar a origem da corrupção. Este é um braço novo que nós temos na justiça no Brasil. É muito boa a sua pergunta, Zancopé. Na verdade, se a gente parar para pensar a origem das leis anticorrupção nos Estados Unidos, foi o seguinte: alguns países europeus admitiam a corrupção e admitiam que valores pagos a título de corrupção pudessem ser declarados como valores pagos. O que aconteceu é que os Estados Unidos começou a fazer as leis para que não houvesse a corrupção, só que o mercado internacional continuava tendo a corrupção. Então os Estados Unidos abriu seus braços para o mundo inteiro, dizendo, olha, vamos parar com isso, não só pela questão ética, mas porque eles estavam perdendo negócios. Sim. Olha só que curioso. Um país extremamente capitalista. Exatamente. Se mexeu no dinheiro, mexeu aqui. Exatamente. Então, para ver que assim, é uma questão ética, mas não é puramente ética. Ela ganhou essa força nos Estados Unidos por uma questão bastante econômica, não é isso? Agora, quando a gente pensa num programa de integridade e que as empresas brasileiras estão cada vez mais aderindo, é um programa de integridade de forma ampla. Então, a empresa, ela faz, por exemplo, ela estrutura um canal de denúncias, onde ela vai receber denúncias sobre qualquer tipo de desvio de conduta dos funcionários, desde um mau uso de um cartão corporativo, não necessariamente apenas a corrupção, uma pequena fraude. Existe muita fraude com boleto de táxi, com reembolso de despesas. A grande maioria dessas fraudes nas empresas, ou desses ilícitos, não são os de corrupção. Esses de grande porte de corrupção geralmente não passam por toda a estrutura da empresa, porque é algo que vem lá de cima. Então existe uma expressão que é o tone from the top, quer dizer, o tom tem que vir de cima, o exemplo tem que vir de cima. Então o programa de integridade, ele passa por quê? Passa por onde? A empresa demonstrar que desde o seu CEO, o seu mais alto executivo, age corretamente com integridade. Claro que passa por uma identificação de quem corrompe e quem é corrompido, mas o compliance ele é muito mais preventivo. É para não deixar acontecer. Perfeito. Então, você tentar analisar situações, olha, a empresa tem, digamos assim, às vezes um contrato de um auxílio financeiro para uma atividade com um governo municipal, por exemplo. Alguma coisa que vão fazer no parque. Será que essa empresa pode fazer isso? Será que não existe alguma coisa ali que possa indicar ou que possa sugerir que isso é um dinheiro ilícito, que não é simplesmente uma ajuda financeira, mas que é algo buscando um outro benefício? E acontecem na eleição. E acontecem, mas é que acontecem muitos eventos e eventos sérios em que há participação do particular em parceria com o poder público. E isso é salutar. A sociedade civil precisa se engajar e precisa estar junto da administração pública. Isso não pode ser visto como um câncer. O câncer é o desvio. O câncer é você fazer a participação buscando vantagens escusas. Doutor Ricardo Prado, o compliance auxilia o Ministério Público nas suas funções? Eu acho que sim. Na verdade, toda atitude que você tiver no intuito de fazer cumprir as regras do jogo, elas são saudáveis. Aliás, esse é o grande problema que nós temos hoje no Brasil. Antigamente você aprendia integridade dentro de casa. O exemplo vinha dos seus pais. Hoje você tem um problema onde você tem muitas crianças sem pais, e aí não tem esse exemplo. E onde você precisa ter o exemplo das lideranças, você precisa ter o exemplo do governo. Se o governo não dá esse exemplo, então qual é o exemplo que a população vai seguir? Para quem ainda tem um ambiente social familiar, bem organizado, etc., tudo bem, ela ainda tem um modelo positivo. Agora, para quem não tem, você precisa que a sociedade ache outras formas. O compliance é uma forma de você fazer isso dentro das empresas, procurar colocar dentro do mercado empresas com um compromisso com a ética, um compromisso com o cumprimento das regras, da concorrência e tal, mas dentro das normas de uma forma absolutamente saudável.
Doutor Marcelo Crespo, doutor Ricardo não está fora deste assunto não, mas diretamente o senhor, doutor Marcelo, sancionada pelo presidente Michel Temer, lei que obriga as indústrias de alimentos a informarem no rótulo das embalagens presença de lactose na composição do produto. Nova lei entrará em vigor a partir do 1º de janeiro. A justificativa é o aumento no diagnóstico de pessoas com intolerância à lactose no país. Previsão é que a medida faça parte da revisão das normas gerais para rótulos de alimentos. A pergunta é o seguinte, maldosa, o senhor entende aqueles rótulos? De forma alguma, são difíceis de entender. Doutor Ricardo Prado, o senhor entende aqueles rótulos? Já começa difícil de você ler, o tamanho da letra é tão pequeno que você já não enxerga. O primeiro problema já começa aí. Exatamente. Esse tipo de disposição vem para auxiliar a cumprir o Código de Defesa do Consumidor, que diz que as informações têm que ser claras, precisas, né, manifestar possíveis efeitos colaterais ao consumidor e tudo mais. Agora, eu não estou bem acompanhando toda essa revisão, se existem outras propostas de revisão no Legislativo, mas que de fato é difícil identificar percentuais. Vou acrescentar. Veio um endócrino no programa e eu fiz a pergunta exatamente isso. Ele, como endócrino, ele sabe. Então, ele fez uma revelação que quando eu quando a pessoa é diabética e compra um pão integral daqueles, né, certo que está se beneficiando para não ter a farinha branca na sua alimentação, ele está provocando aumento do diabetes porque ele não sabe ler aquele negócio. Então, é no caso específico isso. Por isso que eu me dirigi ao senhor. O senhor conhece de rótulo? Não, são coisas que me parece que, de repente, só alteração no rótulo podem não fazer muito sentido. Mas, de alguma forma, até um paternalismo, né? Buscando, de alguma forma, mostrar para o consumidor. Veja que curioso, eu não sei se vocês tiveram essa observação. Na Eurocopa, agora que estão jogando a Copa de Futebol da Europa, jogaram ontem Portugal e Gales, não é? E os dois times jogaram com uniformes reservas. E o pessoal perguntando, mas por que os dois com uniforme reserva, né? Porque, olha que curioso, porque a UEFA, que é o órgão que, enfim, comanda o futebol na Europa, assim exige para que aquelas cores do uniforme reserva pudessem ser compreendidos por daltônicos ao assistir à televisão. Porque se os times tivessem utilizado o uniforme original, teria havido uma confusão para os daltônicos. Então, eu só estou fazendo esse comentário para mostrar, olha que curioso, o nível de preocupação. Exato. E o nível de preocupação que se tem na Europa, né? Porque o daltônico, quantos são os daltônicos, né? E você exigir, e eu não estou dizendo que eles não devam ser protegidos de forma alguma, mas um nível de preocupação muito grande com eles, né? Inclusive a ponto de fazer os times jogarem com um determinado uniforme. Eu queria colocar, na verdade, que essa questão da embalagem mostrar a presença de lactose, na verdade, é importante sim. Todas as informações que você puder passar para o consumidor, entendeu? Principalmente as questões que dizem respeito à saúde da população, elas são extremamente importantes. É óbvio que ainda precisa aperfeiçoar o sistema para que ela seja mais compreensível, né, e de mais fácil absorção pelo consumidor. Mas esse aspecto realmente é positivo, sim. Né? Como toda quinta-feira, a nossa participação aqui no Gente que Fala, de representantes da AFIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, Gisele Souza, que é do setor de eventos da AFIPESP. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zacopé. Boa tarde, os debatedores do Gente que Fala. Gisele, abordando hoje mal de Parkinson, cerca de 4 milhões de pessoas no mundo apresentam diagnóstico de Parkinson, segundo o neurologista Leandro Teles, que afirma que o número crescente da doença aumenta com o envelhecimento da população. A pergunta é, já que o mal ocorre com o envelhecimento, com que idade a doença atinge as pessoas mais frequentemente, Gisele? Então, Zacopé, o mal pode atacar em qualquer idade e isso independe de sexo. É a segunda doença neurológica mais frequente, ficando atrás apenas da doença de Alzheimer. Esse mal é diagnosticado normalmente em pacientes com idade entre 50 e 60 anos e tem ligeira propensão para o sexo masculino.
3 homens para cada 2 mulheres, reforça o neurologista. Estima-se ainda que cerca de 10% dos casos ocorrem em pessoas abaixo dos 40 anos, desmitificando que é uma doença restrita às pessoas na terceira idade, Zacopé. Gisele, mas sintomas iniciais perceptíveis, quais seriam? Olha, os sintomas são diversos e cada paciente apresenta uma gama peculiar de alterações com intensidade e progressão variáveis. A doença se comporta normalmente como uma patologia crônica e lentamente progressiva, com dificuldades evoluindo ao longo dos anos, diz o médico. Acrescentando que no começo os sintomas são sutis e o diagnóstico mais difícil, principalmente para o médico não especialista. Mas com o tempo, as alterações ficam bem mais evidentes, como, por exemplo, lentidão, rigidez muscular, tremor, entre outros. Gisele, mas quando se fala em Parkinson, é possível se falar em causas? A causa definitiva é ainda desconhecida. Acredita-se atualmente que existam fatores genéticos de predisposição associados a eventos ambientais ainda não completamente conhecidos. O mecanismo da doença é a disfunção progressiva de algumas áreas cerebrais, principalmente uma região chamada substância negra, que fica em uma região bem profunda do cérebro. Os neurônios dessa região produzem dopamina, um neurotransmissor muito importante para o controle do sistema motor. Na doença, ocorre acúmulos de proteínas anormais, levando à morte e disfunção desses neurônios. Durante a evolução da doença, outras áreas também são acometidas, justificando os sintomas não motores. Gisele, parece que não temos cura, mas e tratamento? Não existe cura para a doença. Trata-se de um transtorno crônico e lentamente progressivo. Existem tratamentos tanto medicamentosos como não medicamentosos para conter os sintomas, sendo muito efetivos, principalmente na fase inicial da doença. Atualmente, há diversas opções de medicamentos que podem ser usados de forma isolada ou em associações. A maioria é fornecida gratuitamente pelo SUS. Gisele, agradeço tua gentileza mais uma vez com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zacopé. Boa tarde aos ouvintes do Gente que Fala. Hoje, quinta-feira, gente do MPD que fala. Conosco o promotor Ricardo Prado, que é vice-presidente do MPD, e o advogado Dr. Marcelo Crespo. O Supremo quer acabar com os pichulecos. É interessante. Pichuleco é aqueles bonecos que surgiram aí nas manifestações, né? Responsáveis por... Eu acho curioso porque enquanto a gente tinha só os bonecos do Lula e da Dilma, ninguém fez nada. Mas agora que apareceu do Lewandowski e do Janot, agora vão pedir investigação. Então vejam, eu acho curioso. É difícil até comentar, né? Mas me parece algo até muito pontual. Mas tem um detalhe interessante, né? Porque quando apareceu o do Lula e o da Dilma, é facilmente identificável, né? Aí aparece um boneco do Lewandowski, né? Do Janot, aí as pessoas, mas quem é? Então, os atingidos se identificam logo, né? Sim. Mas, doutor na verdade é uma forma de divulgação até, né, das pessoas. É uma forma de manifestação da sociedade, né? O mundo realmente está mudando e está mudando numa velocidade muito, muito rápida. Então, essas coisas todas você antigamente não via. Com relação aos políticos, isso faz parte do jogo, né? O judiciário já tem uma dificuldade maior com relação a esse tipo de coisa. Agora, a partir do momento em que os ministros do Supremo também começam a frequentar a mídia cotidianamente, né? E se tornam conhecidos da população e tal, acabam correndo o risco realmente de virar vítima também desse tipo de coisa. É lógico que para a pessoa retratada talvez não seja uma situação muito agradável, né? E
aí. Agora, cabe a cada um, na verdade, interessado aí pedir as providências necessárias, É né? que o pichuleco original, digamos assim, que foi do Lula a primeira vez que apareceu, ele estava quebrou o mito do presidente. É, né? porque ele apareceu vestido de presidiário. Sim. Então, É porque quando eu digo quebrou o mito, foi a primeira vez que houve uma manifestação contrária ao Lula. Isso. Ele tendo aparecido de presidiário, isso normalmente poderia ser entendido como uma violação à honra do presidente. Você está dizendo que ele é um criminoso e não tem um trânsito em julgado contra ele dizendo que ele cometeu algum crime. Agora, entra muito nessa questão da liberdade de expressão da manifestação. Se numa democracia você não puder manifestar uma insatisfação assim na rua, fica complicado. E eu concordo com o Dr. Ricardo. Há uma década atrás, os brasileiros não conheciam o nome dos ministros do Supremo. Não sabiam. Sim. Hoje sabe que tem o Lewandowski, sabe que tem o Toffoli, sabe que tem o Gilmar Mendes, o Celso de Mello, o Fux. Então, eles se tornaram mais conhecidos, não só pela TV Justiça, que transmite também, agora fica muito mais fácil a gente acompanhar o julgamento, mas pelos casos de repercussão, e eles aparecem. E também é natural. Quanto mais público é uma pessoa, maior a exposição pública, menor a chance de ter todos esses direitos da personalidade garantidos, assim, não é? O texto do ofício do Supremo diz que os pichulecos representam grave ameaça à ordem pública e inaceitável atentado à credibilidade. É o que eu estava comentando aqui. Eu acho que é exagerado demais, não é? É claro que se eu visse um boneco com a minha compleição física, com a minha foto, com o meu rosto na rua vestido de presidiário, evidentemente eu não ia gostar. Mas quem sou eu? Não é? Eu não sou presidente da República, eu não tenho essa exposição. Né? Mas vejam, até aqui a nossa participação no programa, quem está vendo lá na OTV, quem está acompanhando, pode estar fazendo comentários lá agora, a porcaria de comentário que o Marcelo falou, lá, deve ser petista, deve ser isso, deve ser aquilo. Faz um pouco parte, né, do convívio social. O problema é quando a coisa realmente extrapola. Mas, doutor Ricardo, essa afirmação no ofício aqui de grave ameaça à ordem pública, chega a esse extremo? Não, na verdade, acho que não. Acho que aí é um pouco de exagero, né? Na minha modesta opinião, mas na verdade o que pode haver é uma ofensa à honra individual de cada uma das pessoas que são retratadas. Aí tudo bem, isso eu concordo. Eu acho que a pessoa que está sendo retratada num boneco desse tem direito de fazer a reclamação para que ela seja apurada e, eventualmente, tomar as providências com relação a quem criou o boneco e etc. e tal, né? Agora, dizer que isso interfere na credibilidade da instituição, mas parece que não. Mas ele está fazendo uso das prerrogativas que lhe dão direito a uma manifestação dessa. Sim, também você tem esse outro lado da questão, né? Você tem o lado do direito das pessoas de protestarem, né? Principalmente contra quem exerce função pública. Todos nós estamos sujeitos. Eu sou promotor, eu corro o risco de as pessoas que forem atendidas pela minha pessoa irem reclamar perante os órgãos superiores de que eu não agi corretamente, né? Eu acho que a partir do momento que você assume a função pública, você está sujeito realmente a receber reclamações, entendeu? E reclamarem de você também perante os órgãos próprios. Ninguém está isento de críticas. Não, de jeito nenhum. Todos, né? Todos. E me parece que numa democracia madura, adulta, é muito mais salutar a liberdade e depois a responsabilização do que o impedimento prévio, que seria a censura. Não é? Então, cada um busque a reparação que assim achar adequada a partir de uma situação dessa. Veja, eu também não gosto de ser ofendido. Eu não quero ser ofendido, ninguém gosta. Né? É por isso que, inclusive, o Código Penal protege a nossa honra nos crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação. É por isso que o nosso Código Civil ele autoriza a reparação por dano moral. Mas numa situação excepcional como a que estamos vivendo, um impeachment presidencial, essas questões todas políticas e econômicas, se a gente não puder deixar a sociedade também de alguma forma se manifestar, me parece uma grave violação ao direito de liberdade de expressão.
Doutor Marcelo Crespo, advogado, agradeço tua gentileza. Estamos chegando ao final deste Gente do MPD que fala. É sempre bom tê-lo aqui. Eu que agradeço novamente o convite, Zancopel, o prazer é todo meu, e agradecendo também essa conversa bastante proveitosa com o Dr. Ricardo. Doutor Ricardo Prado, a nossa parceria das quintas-feiras, Gente do MPD que fala, é possível graças ao movimento do Ministério Público Democrático, que o senhor é o atual vice-presidente. E graças também à Rádio Trianon, sem dúvida, que possibilita, né, essa parceria. Eu gostaria de agradecer também a oportunidade de ter estado aqui, né, sobre a sua coordenação, Zancopé, com a presença do Marcelo, também um advogado extremamente brilhante, né, e é uma oportunidade, um prazer muito grande realmente poder estar aqui com os ouvintes nessa data. Gente que fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Schiavon, produção cultural Ricardo Godoy. Na Rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim. Na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro. Na direção da UTV, Alberto Luquete. Na técnica, James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.